Bom dia a todos. A gente vai começar agora a palestra de hoje. Para isso eu vou tirar uma leitura, como já de costume, do Vida Feliz, para a gente já começando. Num dia extenso com 24 horas, reserva alguns momentos à reflexão. Quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo, encurralando-nos nos ponteiros do relógio e disparando à frente deles ou vagarosamente após eles. Aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fala menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se usares para a meditação, se transformarão em pontos luminosos do seu dia. Bom, e aqui estamos nós para isso, né? Para tomar esses minutinhos para a gente meditar. Então, eu convido a todos agora para poder fazer essa prece e a gente dá início à palestra. Aos que quiserem fechar os olhos, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa manhã maravilhosa que o Senhor permitiu para nós hoje. Para que nesse momento de renovação estejamos também renovando o nosso conhecimento, as nossas forças e as nossas condições, Senhor, para seguirmos cada vez mais próximos dos Teus passos, dos Teus ensinamentos. Assim seja. Vou convidar a Sônia agora para trazer para a gente as palavras de hoje. Pode ser. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras, viu? É com muita alegria que eu estou aqui hoje para fazermos juntos esta reflexão. Hoje é o capítulo 177 do livro Palavras de Vida Eterna, que estamos estudando todos os domingos, né? É na esfera do reajuste. Parece que houve uma alteração, que o outro palestrante precisou de trocar, viu? A minha seria semana que vem, acho que era o Gil Horta, ele vai falar semana que vem. Aí pulamos, né? Ele vai ficar com a dele e eu com o meu estudo. Meu não, nosso, né? Eu estou dizendo isso porque é sempre interessante a gente olhar em casa, rever o capítulo, acrescentar algo mais em outra interpretação, coisa que às vezes passou despercebido, né, da minha fala. É interessante para a gente poder aprender um pouco mais, né, do Evangelho de Jesus, à base da doutrina espírita. Meus irmãos, esse tema vai esfera do reajuste, quer dizer, no âmbito, né, no campo, né? O que é um reajuste? É reconectarmos com a lei divina, a nossa reconciliação, né? Vamos por esse caminho, nosso reequilíbrio. Vou começar aqui falando um pouquinho do filho pródigo, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 a 32, porque tem um pouquinho de todos nós nessa palavra do filho pródigo, né? Aquele filho, vou falar com as minhas palavras, porque para a gente entrar no nosso estudo, que é do reajuste. Todos nós, né, como esse filho pródigo, pedimos aí ao nosso pai, né, a nossa parte na herança, nos bens. E pai concede, né, e nós saímos da casa do pai, vamos aí para terras longínquas. Como esse filho pródigo, gastamos, né, os nossos bens de maneira desperdiçando nossos bens. Gastando com coisas fúteis, com as ilusões, né? Igual ele diz lá, que gastou com as meretrizes, aproveitando a vida. Enfim, nas distrações da vida material, esquecendo que somos espíritos.
porque na verdade essa parábola conta a história de um filho adolescente na faixa de 15 anos que saiu. A tradução do texto mesmo hebraico, eles falam, né, o próprio Haroldo, que ele foi buscar a sua substância, né? Então, quer dizer, no afã, né, da sua juventude, de deixar tudo para trás. E nesse desperdício, onde ele estava, o que acontece? Veio as dificuldades, representando aí, né, que naquela terra houve uma fome, passou por dificuldades. Aqui ele fala da fome material, que ele conseguiu ter um emprego aí de apacentar porcos. Só por aí a gente vê que porcos eram um animal considerado impuro pelos judeus. Então, quer dizer, ele foi no fundo do poço. Lá ele sentiu uma fome realmente, deu até vontade de comer a comida, os alfarrobas, aquelas bolotas, né, daquela fruta que davam para os porcos. Então, naquele momento do sofrimento, o que veio à cabeça desse filho pródigo? Como de nós, em momentos assim da nossa existência. Lembramos lá da casa do pai, né? Daquela casa onde nós tínhamos, igual ele lembrou que até os trabalhadores tinham alimento. Então bate a saudade, mas essa saudade aí também é a fome espiritual, porque nós somos espíritos, nem só de pão vive o homem, né? Da palavra de Deus, do que vem do alto. Então naquele sofrimento ele se arrependeu, ele começou a repensar, como diz lá o Lucas, caindo em si, olhando para dentro de si mesmo e refletindo. E ele disse: eu vou voltar a procurar meu pai, dizer, né, que eu estou arrependido, que eu pequei contra ele, contra os céus. E assim ele fez, ele não ficou ali lamentando, ele agiu, ele levantou-se e foi atrás do seu pai. A gente sabe que o pai, avistando ele ao longe, correu ao seu encontro com alegria, o abraçou. E ele disse, né: pai, pequei contra os céus, contra ti, né? Faça-me como um seu trabalhador. E o pai, transbordante de alegria, levou com todo carinho, preparou uma festa, sinal de alegria, né? Colocou sandálias nos pés, anel nos dedos, né? Matou o bezerro cevado, que é aquele bezerro gordinho, né? Para fazer uma festa, dança, alegria. Porque ele estava comemorando o retorno daquele filho que estava perdido e se encontrou, como diz lá, que estava morto e reviveu para as coisas do espírito. Mas, contudo, né? O que ele encontrou ali no caminho? Quando ele estava... seu irmão mais velho, né? Que em determinados momentos nós também, como aquele irmão mais velho, sentimos dentro de nós aquele egoísmo, que ele reclamou com os servos: nossa, que isso, meu pai fazendo festa com esse meu irmão que saiu, que gastou todos os bens, desperdiçou, e eu que estou aqui. Ele chegou perto do pai, porque o pai insistiu para ele entrar na casa também, mas ele não entrou, ele ficou nas redondezas. Ele disse para o pai: você não me dá, que estou aqui te ajudando há muito tempo, cobrando do pai, não tem nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos, e para esse aí você manda matar o bezerro cevado, faz uma festa. E o que o pai responde: filho, você sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, mas o teu irmão estava perdido e se encontrou, por isso a festa. Quer dizer, naqueles momentos de egoísmo, você, em vez de olhar, né, o lado bom da situação, o filho, né, mais velho, ele teve ciúme, ele não sentiu ele como filho, como irmão, não tratou ele como irmão. Então aparência de bonzinho, de estar naquela casa por obrigação, porque ele disse que ele nunca foi contra as leis do pai. Não é assim que funciona. Tem que estar na casa do pai. O que é a casa do pai? É próximo a Deus, as suas leis, né? Entendendo as suas leis, é pelo amor e não por obrigação. Então ele ainda tinha, nós como os dois filhos aí, né, em determinados momentos da nossa vida, nós ainda temos muito caminho a percorrer, né? Pegar através dessas dificuldades e entender, porque com certeza esse filho pródigo, nesse retorno, não só o arrependimento, mas ele precisa
precisa ainda reparar suas dificuldades. Naquele caminho de retorno, ele teve que pegar os espinhos, os calhaus, os entulhos, tudo que ele havia deixado pelo caminho, que prejudicou o outro, né? Então, esse reajuste, esse reequilíbrio com as leis divinas, porque não é um castigo, é um reequilíbrio, porque o universo, meus irmãos, é regido pelas leis divinas, né? Que é a lei do amor. Então, em determinado momento, quando nós nos desconectamos, vamos para longe, né, de Deus, das suas leis, a gente vai ter um momento que nós vamos ter que reconectar. Então, vamos aqui para o nosso texto. No âmbito, então, dessa reconexão, desse reajuste com as leis cósmicas, com as leis universais que regem todo o universo. O Leon Denis, ele vai nos falar que é por essas leis sábias, profundas, organizadoras e ordenadoras do universo que a inteligência suprema se manifesta. Então, ela se revela através das suas leis. Então, a gente fala assim, mas Deus é através das leis dele, né? Que, onde estão essas leis? Para a gente saber, está dentro de nós, né? São íncitas na nossa consciência. Muitas vezes, como filho pródigo, nós deixamos elas adormecidas, esquecemos que somos filhos de Deus. Mas em algum momento ela desperta. Muitas vezes é pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades que nos aparecem. Porque essas leis, elas sempre existiram, sempre existirão, elas são eternas, são imutáveis como Deus. Lá no livro dos Espíritos, na parte terceira, aquela parte que fala das leis morais, na questão 614, Kardec indaga: o que se deve entender pela lei natural? Porque a lei de Deus é a lei natural. Ele responde: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, homem é o espírito encarnado na terra, né? E essa lei indica o que ele deve fazer e o que não deve. Ele só é infeliz quando dela se afasta, né? E interessante que nessa mesma parte dessas leis naturais, ele indaga na questão 619: a todos os homens Deus possibilitou, facultou os meios para conhecerem a sua lei, quer dizer, deu meios. E o que os espíritos da codificação respondem? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, poucos a compreendem. E ele ainda complementa: os homens de bem. O que é homens de bem? Aqueles que já se encontram mais amadurecidos, espiritualmente falando, né? Vamos lá no Santo Agostinho, na questão 919, né? É aquele que interroga a sua consciência para saber se ele prejudicou alguém durante aquele dia, se ele foi útil, se ele fez todo o bem que ele podia fazer, né? E, quer dizer, se colocar no lugar do outro, né? Não querer para o outro o que ele não queria para ele mesmo, né? E ainda por cima aquele que é o homem de bem, ele tem fé no futuro, ele enxerga os bens espirituais acima dos bens materiais e já compreende as leis de Deus, né? Tem fé nele e fé em Deus. Por quê? A gente vai também no livro dos Espíritos, lá no início, que fala sobre a escala evolutiva. A Terra ainda é um planeta de expiações e provas. Nós estamos caminhando para a regeneração, mas enquanto nós não nos melhorarmos, o planeta não vai melhorar, porque é os homens, né? E lá a gente sabe que a gente está acima do mundo de provas e expiações. Então aqui no nosso planeta ainda reina o mal, ainda predomina o mal. E os espíritos mais elevados dos mundos ditosos, mais elevados, quanto mais elevado, mais eles compreendem Deus, compreendem as suas leis. Ao passo que os espíritos imperfeitos ainda murmuram, reclamam: nossa, isso para mim, por quê? Então é que eles ainda não compreendem a importância de seguirmos as leis de Deus. A gente ainda não entende Deus, né? Ainda estamos mais próximos da nossa origem. Então é essa chamada que ele dá aqui. Os homens que já se elevaram, né?
um pouco, porque é uma construção, e ele completa, ou aqueles também que decidem investigar a lei de Deus. Investigar é procurar, pesquisar, estudar, conhecer, né? Você viu que até a mensagem, né, que a gente que da Joana aqui, que você precisa de parar para refletir. Essa reflexão não é esperar aquele momento da fome nos bater, igual do filho pródigo, né? Pra gente, né, acordar. Não, a gente pode acordar ainda, principalmente nós, não podemos negar que não temos conhecimento, né? Já temos o Evangelho do Cristo aí há mais de 2000 anos, que já temos os conhecimentos superiores, precisamos ainda vivenciá-los. Essa vivência, com certeza, ela vai ocorrendo. Ela é de uma maneira lenta, gradual, mas é contínua. E também nós temos a doutrina espírita, que ela nos esclarece, que ela nos deixa bem claro, né? O estudo, a investigação de Kardec, para deixar esse legado para a gente entender, né? Investigar, para saber o que é melhor. Então, estes, os Espíritos nos dizem, são os que melhores a compreendem, mas que todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se efetue. Pois é, Hermínio Miranda vai nos dizer que todos vão chegar, né, a compreender Deus e as suas leis. Uns vão para um caminho do pântano, que é aquele caminho mais difícil, né, voltando, igual o filho pródigo recolhendo os entulhos. Ou então a gente pode ir para o caminho das estrelas, mais rápido, através do nosso esforço, da nossa vontade, né, do entendimento, do aprendizado. Enfim, depende de nós também, né? E agora, e a lei de Deus, os Espíritos dizem que eles vieram nos esclarecer, porque nós, homens, a esquecemos dela, desprezamos. Então eles vieram nos alertar. É essa chamada dele, né? Que está na questão 621A. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo do livro. O Emmanuel coloca lá na epígrafe essa fala de Jesus que está aqui, no Evangelho de João, viu? No capítulo 3, versículo 7. Não te admires que eu te disser, importa-vos nascer de novo. Bom, vamos contextualizar isso aí, né? Vamos contextualizar. Eu peguei para nos auxiliar esse contexto, além do Evangelho do Espiritismo, né? Que vai falar lá no Nascer de Novo, né? E o Hermínio Miranda, ele tem um livro que se chama Reencarnação na Bíblia, que dá muitas explicações que eu acho muito interessante, complementando aí Kardec no Evangelho, tá? Bom, vamos lá para a parte da conversa de Jesus com Nicodemos, né? João vai dizer assim no seu Evangelho: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Era senador dos judeus, fazia parte do Sinédrio, era muito sinédrio, né? Era muito importante. Ele veio à noite, evitando procurar Jesus de dia. Por isso que ele foi procurar Jesus à noite, para conversar com Jesus. Por quê? Não tinha luz elétrica naquela época, né? Aí ninguém ia enxergar ele para ficar nas maledicências. Porque a gente fala, né? Jesus sempre chamou de hipócritas a atitude dos fariseus. Mas a grande maioria deles. Mas tinham muitos que gostavam de Jesus, não eram todos, tinha exceções, eles só não queriam admitir, né? Porque eles iam parecer fracos perante a sociedade judaica. Mas tinham muitos fariseus, né? Vamos lá lembrar do Jairo, da sinagoga, que gostava de Jesus, que admirava. Aqui o Nicodemos também, né? E ele disse, olha a fala dele para Jesus: mestre, sabemos que viestes da parte de Deus, porque ninguém poderia realizar os prodígios que você faz se não viesse de Deus. Então, quer dizer, está elogiando o mestre, né? As falas, os milagres, tudo de Jesus ali, né? Então, entre esses ensinamentos que Jesus lhe transmitiu, um em particular deixou ele perplexo, incomodou ele muito, ele não entendeu, impressionou ele. O Hermínio Miranda aqui complementa que é para alcançar, Jesus que vai falar do reino dos céus, né? Para encontrar esse reino dos céus, porque é isso que o fariseu queria saber dele. O que ele fazia para entrar nesse reino dos céus? E o Hermínio Miranda fala que a gente chegar na nossa pureza espiritual, né? Na nossa perfeição relativa, que todos nós estamos fadados, né? Progresso, perfeição relativa, absoluta, é só Deus, mas está
estado de plenitude, esse estado de sublimação, esse que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. É aquela felicidade plena que os Espíritos falam lá, sabe? Aquela paz de coração. É aquela felicidade morredoura, não é aquela felicidade transitória, que às vezes a gente se sente feliz porque adquiriu um objeto novo, mas depois passa, né? É só de momento. Então é isso, encontrar essa felicidade, encontrar esse estado, que na verdade ele está dentro de nós, né? Esse reino dos céus. Então, aí Jesus disse, ele perguntou assim para Jesus, né, o que ele ia fazer. O que Jesus respondeu para ele? Que para encontrar, para chegar nesse reino dos céus, é preciso nascer, que se nasce de novo, preciso nascer de novo. Aí Nicodemos, né? Mas como pode nascer de novo um homem que já está velho, sendo velho? Como pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez, quer dizer, para renascer? Aí, pacientemente, Jesus lhe explica essa dualidade entre espírito e entre o corpo. Carne e o corpo. Carne, que é o corpo, e o espírito. Tá? Que o corpo de carne não pode gerar o espírito, né? O corpo gera o corpo. E o espírito tem outra origem, diz Jesus nessa passagem. O espírito nasce e renasce muitas vezes na carne, até que fique em condições de chegar a essa pureza, essa perfeição, de ter toda a sua sabedoria, o que ele permite entrar nesse reino do céu, nesse reino de Deus. Então o espírito renasce muitas vezes em vários corpos, né, diferentes. E é necessário renascer, diz o Cristo. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com o Espírito. Aí o Hermínio vai nos dizer que Jesus aí usou de uma beleza, de uma linguagem literária, poética, comparando o Espírito ao vento, porque o Espírito, como o vento, é invisível e é livre, né? Você não sabe de onde vem, para onde vai. E mesmo nessa fala de Jesus, Nicodemos não se recuperou da sua perplexidade. Nascer de novo? Como assim? Aí ele perguntou para Jesus, como podes fazer isso? Aí Jesus respondeu com uma outra pergunta, muito profunda. Parece simples, mas é muito profunda. És mestre em Israel e não entendes, não sabe essas coisas? Quer dizer, ele era um doutor da lei, estudava as sagradas escrituras, sabia tudo das leis, dos textos evangélicos. E ali você não entendeu, não conheceu os mecanismos dos renascimentos, quer dizer, da reencarnação? Aí Kardec vai comentar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele comenta, se essa crença da reencarnação fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com de tantas outras que Jesus combateu, que era errado, né? Longe disso, o que Jesus fez? Ele sancionou, ele confirmou com toda a sua autoridade e transformou ele num postulado. É um postulado da doutrina espírita, é um princípio a reencarnação. Por isso que os espíritos dizem, às vezes, nós estamos assim, mas a Sônia falou da reencarnação, eu não acredito desse jeito, então vamos investigar, vamos estudar, vamos recorrer ao estudo. É isso que o Kardec nos coloca, para compreender a importância da reencarnação, né, das múltiplas existências, para nós chegarmos a essa perfeição relativa, não é de um dia para o outro, né? E o Hermínio ainda diz que depois, posteriormente, tem uma interpretação de renascimento por renovação íntima, né? Aquele indivíduo que deixa o homem velho para se transformar num homem novo, né? Na sua transformação íntima pelo seu esforço. Aí o Hermínio vai falar que como imagem, como uma ideia, é interessante, é válida e aceitável. Isso veio ao longo dos milênios, mas na fala com Nicodemos não foi isso que Jesus quis dizer. Não é renascimento, é no sentido de se melhorar, se transformar. É renascimento de reencarnar mesmo, de reencarnação. Então, a chamada é essa. E lá também tem outras, nesse livro de reencarnação na Bíblia, sobre
muitas passagens de Jesus que confirmam a reencarnação, né? Transfiguração no Tabor, no Monte Tabor e outras tantas. Então, é a importância da reencarnação. No primeiro parágrafo, o Emmanuel vai iniciar. Vai dizer assim: em testes e provações serão talvez marcos que te assinalam a estrada hoje. Em testes é os impedimentos, é os embaraços que aparecem nas nossas estradas, né? As provações são marcos. O que é marcos? Aquele sinal de demarcação. Vocês já viram assim, no sinal de trânsito, tem um marco ali de prioridade, né? Para pedestre, para cadeirante, então, tudo isso são sinais, são marcos de demarcação. Então, às vezes aparece um obstáculo, um empecilho, uma dificuldade no nosso caminho. Está falando que isso pode ser um sinal aí, né, de uma das nossas provações, porque nós estamos aqui todos para sofrer as vicissitudes da existência corporal, passar pelas nossas provações, porque nós vamos ver aqui para frente, né? É o motivo que nós estamos aqui, né? Para superar e aproveitar a oportunidade e vencer as dificuldades, né? Como eu disse lá atrás, as leis divinas que estão em nós são leis de amor. Deus não castiga, não é um castigo a provação. Muito pelo contrário, são consequências dos nossos atos para que nós, em algum momento, nós fizemos escolhas equivocadas, saímos da conexão com o Pai, né? Vamos lembrar lá do filho pródigo. Por exemplo, as leis humanas. Quando a gente vai contra, invade, por exemplo, dirigindo um carro, um sinal de trânsito, um semáforo que está fechado para os veículos, nós corremos o risco, né? Além de ser multados, vamos ser cobrados, ser punidos, nós também podemos correr o risco de atropelar um pedestre, né? Até causar um acidente muito grave. Então, vai falar assim: Deus puniu. Não, você fez errado, você não respeitou o sinal. É a mesma coisa nos parte espiritual. Nós não respeitamos os postulados da lei, nós vamos contra. Muitas vezes a gente vai falar assim: porque eu também não conhecia. É o desconhecimento, a ignorância. Ok, nós somos criados simples ignorantes, mas nós estamos aqui através do conhecimento, do aprendizado, para sair da ignorância, né? Da ignorância, do desconhecimento, e para evoluir, para crescer, para compreender por que nós estamos aqui, por um motivo. Pode ter certeza que ninguém está aqui a passeio. Nós estamos aqui por algum motivo. Ninguém está aqui só para aproveitar, entre aspas, a existência física, com certeza. E que a gente, por isso as múltiplas existências, porque a gente não consegue resolver em uma, a gente pode, né, adiar um pouquinho para outra, mas o que nós já tivemos condições de resolver aqui agora, a gente vai. O Emmanuel coloca essas estacas demarcatórias. O que são essas estacas? Elas aparecem no nosso caminho. Nós não estamos aqui precisando de passar pelas vicissitudes da vida, que é um dos objetivos da encarnação, está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Pois é, as dificuldades nos chegam de vários lados, muitas aflições, às vezes uma enfermidade física, um impedimento. Quantas vezes fenômeno da natureza, né? Aparece um terremoto, uma enchente, mudando totalmente aquela programa que nós achávamos que ia ser de um jeito, transforma no outro. Convivência familiar, quantas dificuldades às vezes a gente encontra, né? Convivência no trabalho, amizades. São essas vicissitudes, os marcos que a gente precisa de parar para entender. Opa, né? O Emmanuel vai colocar aqui pra gente. E são recursos, podem ter certeza. Às vezes a gente reclama, mas são recursos que a providência divina usa para nos alertar, para nos acordar, para nos chamar a atenção, né? Naqueles momentos de dificuldade. Você não viu lá o filho pródigo que arrumou um trabalho que tiver para sentar porcos, de cuidar de porcos, você pensa assim, poxa, né? Então, a chamada de atenção é o acordar, é o cair em si, né? Já viu aquela plantinha que está crescendo, que precisamos de amparar, colocar aquela espora para ele não cair sobre o peso de si mesmo? É isso que a providência faz conosco. Nos ampara, nos protege, nos dá força ali naqueles momentos de dificuldade. Por isso que nós precisamos de contar, né, com a força de dentro de nós que vem do alto, né, nos auxiliando nos momentos de
principalmente nos momentos mais difíceis. Aí o Emmanuel vai falar aqui: diligenciamos, porém, com a reencarnação, nos esforcemos, nos empenhemos com a reencarnação a retificar. Então vamos empenhar aí para corrigir os erros e ressarcimento, reparar, restituir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã, nos diz o Emmanuel. Quer dizer, ou seja, nós precisamos de aproveitar, de esforçar a oportunidade da reencarnação que nós estamos tendo nos dias de hoje, que hoje, vocês podem ter certeza que antes do regresso, a experiência aqui no plano físico, nós rogamos a Deus essa oportunidade, essa concessão aí do alto, para a gente vir reparar os nossos erros, as nossas faltas cometidas contra o nosso irmão, contra nós mesmos, porque nós lesamos a nós mesmos, acabamos aí que a gente se sente, né, com muitas dificuldades, né? O bom combate aí dentro de nós. Então nós precisamos, nós usamos aí, às vezes no passado, equivocadamente nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas que hoje nós estamos aqui para essa oportunidade. Você pode ter certeza que aqueles amigos devotados lá do plano espiritual nos avaliaram, né? Deixaram assim que confiaram no nosso êxito, abonaram a nossa vinda. Nós pedimos, nós imploramos, porque quando a gente está fora da matéria densa, o nosso corpo nos deixa preso, né? Nossa visão espiritual se amplia. A gente vai dizer: nossa, eu fui para fazer isso, eu não fiz, eu fui para corrigir, eu pedi essa oportunidade e estou voltando sem os mesmos erros, entendeu? Nem vou melhorar para a próxima oportunidade. E a gente pediu isso. Nós somos herdeiros do nosso passado, com certeza, todos nós somos. Mas hoje a existência atual, o que ela é? Ela é essa bendita, essa bênção, essa oportunidade para a gente ressarcir, como diz o Emmanuel lá, né? É a ocasião, vamos plantar hoje, semear os frutos hoje, para a gente colher no nosso futuro melhor, né? O Chico Xavier vem falar lá, né? Que nós não podemos voltar atrás, fazer um novo início, mas nós podemos fazer um novo final. Não é isso que ele nos fala? Que da mesma forma que nós transgredimos, cometemos erros lá atrás, que hoje as leis divinas aí nos cobram, né, o reajuste, nos cobram a reparação, e muitas vezes dolorosas, muitas vezes passando por sofrimento, né? Mas as nossas ações de amor, as nossas ações no bem, elas são créditos atenuantes para todos nós, né? Desses efeitos aí que, como nos afirma o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre a multidão dos pecados. Ele nos afirma isso. Então, a gente também vai colher o bem das ações que nós praticamos, né? Quer dizer, e ele ainda diz, né? Eu fui no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele ainda vai dizer que aquele que é mais perdoado não é aquele que menos errou, não, que menos pecou, não, mas é aquele que mais amou, aquele que mais amou. Por isso que o amor cobre a multidão dos pecados. Nós podemos citar o próprio exemplo de Pedro, né? Esse apóstolo aí que no início era um pescador muito rude, até cortou lá, né, na orelha do soldado Malcolm, né, Jesus lá, e depois ele se transformou, depois com a vida de Jesus, né, no plano espiritual, Pedro se transformou. Você escreveu 2 epístolas, ele subia para falar, e os pessoal: mas você negou Jesus 3 vezes. Ele: neguei, eu errei, mas eu estou aqui para corrigir, para falar bem de Jesus, do seu evangelho, né, para apacentar as ovelhas. Então essa transformação moral de Pedro, o próprio Paulo, né, perseguidor dos cristãos, mandando, né, assassinar Estevão, porque ele estava seguindo a lei de Moisés. Aí de repente ele encontrou, né, na sua estrada de Damasco, essa estaca sinalizadora, demarcatória. Aí ele começou, né, em vez de combater os cristãos, ele foi divulgar o evangelho de Cristo. Por isso que nós estamos tendo as epístolas dele hoje. Ele foi também fora, né, do círculo judaico, foi para os gentios. Então foi muito importante o Paulo. E a Maria de Magdala, gente, a Maria Madalena, quanta transformação.
O Humberto de Campos fala lá no livro Boa Nova, pela psicografia do Chico Xavier, ele narra que depois que a Maria encontrou com Jesus, ela passou a segui-lo, bebendo os seus ensinamentos, as suas vibrações. E com a partida de Jesus para o mundo espiritual, né, do mundo físico, e não foi aceitada, não teve aceitação pelos seus discípulos, né? Eles não vão andar, né, com a prostituta. Aí, o que ela fez? Ela sentiu-se imensamente só. Aí ela foi passeando pelas praias, né, lá do Grande Lago, né, do lado de Genezaré, chorando, com saudades do mestre, vezes sem conta, nos diz Humberto de Campos. E lá ela encontrou quem? Aquele grupo de leprosos, que também procuravam Jesus. Hoje em dia não temos mais leprosos, graças a Deus, é a hanseníase, né? Mas naquela época era uma doença, né, que levava à morte, não tinha cura. E a Maria torna amiga deles, servindo como uma verdadeira mãe, dedicando, ensinando o Evangelho do Cristo a eles, seguindo eles, amando eles de verdade, de coração, né? Até que ela contraiu também a lepra, né? E a sua dedicação foi tão profunda, Humberto de Campos coloca que ela atingiu padrões elevados de vibração. No seu desencarne, o próprio Jesus veio buscá-la, dizendo: Maria, já passastes a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Olha que lindo. Então, quer dizer, ela já deixou a porta larga das ilusões, né, dos prazeres fáceis, da vaidade, que o mundo às vezes proporciona àquele espírito. Ela já atravessou, ela já foi buscar a vida verdadeira, que a gente se encontra pelo caminho estreito, a porta apertada, né? Ela já está lá nessa porta estreita. Então é isso, todos nós podemos, né, chegar. Aí o Emmanuel coloca a questão intrincada, gente, difícil, complicada, que te apoquenta, gente, que te chateia, que te incomoda. Agora, quase sempre é o problema se abandonaste sem solução entre os amigos que em outro tempo se rendiam, confiantes ao seu arbítrio. Então, eles confiaram em você, né, esses amigos no passado, nas suas decisões, nas suas escolhas, submeteram a isso você, de uma certa maneira. Então, hoje essa questão volta para você. Lógico, não é através daqueles mesmas pessoas, mas através de outras. É a reconexão com as leis. De alguma maneira, você tem que estar ali naquele momento, aquela questão de apoquentando, como diz o Emmanuel. E as leis divinas são sábias, como dizíamos lá atrás, né? Ninguém está aqui por acaso, né? Nós estamos aqui por um motivo. E a gente precisa de parar nesse momento, refletir dentro de nós. Para que isso está acontecendo? Qual é a finalidade? O que eu posso ser útil? O que eu posso aproveitar dessa oportunidade? Não é aquela reclamação de vítima, não. Nossa, isso para mim? Ah, por quê? Né? Nossa, eu não mereço isso. Eu sou tão bonzinho. Olha como é que eu faço bem. Você está fazendo agora o seu melhor, mas você não sabe lá o que você trouxe na sua bagagem evolutiva, né? Nós não chegamos aqui em branco, né? Nós somos reencarnacionistas, já tivemos aqui. Então nós estamos aqui no nosso melhor para fazer o que a gente pode. Para que aquilo está aparecendo para nós? Aí o Emmanuel continua. O parente complicado, ele vai por todos os caminhos, né? O parente complicado que julga, se você está julgando carregar o parente por espírito de heroísmo. Na via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojastes ao desespero e à perturbação. Quer dizer, você lançou ele ao desespero, você jogou ele ao desespero em outra situação. Então, por isso que agora ele está te aparecendo. Aí ele fala no outro parágrafo: ideais nobilizantes, elevados, né? Pelos quais você tolera, isso aqui é interessante, viu? Agressões, zombarias, considerando-te incompreendidos ceareiros do progresso. Quer dizer, você já está trabalhando no progresso, tá? Ceareiros aí, né? E os ceareiros, né? Nós cultivamos, né? O trabalhador do bem, aquele cultivo na seara, são ceareiros. Então você já está trabalhando na seara, já tem ideais nobres, elevados, né?
Mas olha o que ele fala. Muitas ocasiões, aí aparece aquela pessoa te zombando, né? Criticando o que você está fazendo. São aqueles mesmos princípios que outrora, quer dizer, não são as pessoas, são os princípios que outrora espezinhaste. Então você menosprezou isso lá atrás, esses princípios. Pode ter acontecido isso contigo. Você insultou, você ficou ofendendo a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Então você já fez isso lá atrás. Aquelas pessoas que falam, nossa, mas você vai para o centro hoje de novo? Você vai lá para o Cearense ver, estudar, ver palestra, você está cansado, você vai ler, você está continuando fazendo isso. Aquelas pessoas que ficam te apoquentando, sabendo o que você está ali. Então, aí você fala assim, nossa, eu vi, mas uma pessoa reclamando. Ele está dizendo que é possível que nós agimos dessa maneira com alguém lá atrás, em algum momento. Então, agora nós já temos esses ideais que estão sendo testados. Continuemos o nosso ideal, né? E tendo paciência com aquele irmão que está dessa maneira ainda não encontrou. Vejamos que através do exemplo que a gente se eleva, né? E dá o exemplo para o outro. Então é isso. Aí o Emmanuel está aqui nos falando que nós fizemos a mesma coisa, né? Seja qual for, meus irmãos, o montante das nossas provas, se um monte enorme, né? Que nós assumimos, usando aí o nosso livre-arbítrio, o nosso planejamento encarnatório. Nós tivemos o nosso livre-arbítrio, nós fizemos o nosso planejamento encarnatório antes daqui chegar. E não adianta a gente falar, nossa, mas eu não escolhi isso não. Eu não escolhi passar por isso. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas como eu disse lá, a nossa visão é outra, ela se amplia, né? A gente enxerga com os olhos da alma, que aqui nós só enxergamos com o nosso sentido físico, nosso olho físico, né? Vendo que nós ali estamos naquela dificuldade que nós não merecemos, o que é isso, né? E a gente pede, a gente roga ao Pai da vida uma nova oportunidade. E Ele nos concede, somos avalizados e estamos aqui. Eu até me lembrei, quando eu estava fazendo isso aqui, do professor Pacini, que ele disse numa palestra que tinha uma irmã muito revoltada. Não, eu não escolhi vir, eu não escolhi passar por isso. E ela era taxativa. Ele falou assim, não, então você foi despachada mesmo. Você veio sem direito à escolha. Então, aí, ainda brincava assim. Então, o que a gente precisa fazer? Nós levantemos aí o nosso olhar para o alto, rogando aí força, coragem, bom ânimo, energia, para a gente fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Dentro das nossas possibilidades, para a gente fazer o que a gente pode, trabalhar, para a gente servir, continuar aí na nossa seara, né? Sem reclamar, sem murmurar, porque isso nos deixa agarrado, né? Na esfera inferior, essas reclamações. Em vez de a gente perder tempo em reclamar, a gente vê o que a gente pode fazer, né? Nós, seres humanos, o homem já acha, já temos a razão, o raciocínio, a capacidade de raciocínio. Nós somos animais que temos irracionais, nós somos animais diferentes dos irracionais, nós temos a nossa capacidade de raciocínio, o nosso pensamento é contínuo, ele não para igual dos nossos irmãos, né, animais que fragmentaram. Então nós já usamos a razão é um guia seguro que Deus nos dá para podermos refletir, para podermos fazer melhores escolhas que nós não aconteceu no nosso passado, né? Se nós estamos aqui com essas provações, porque com certeza nós precisávamos delas, já temos entendimento. Ele vai falar no outro parágrafo isso aqui, tá? Então, vamos seguir o Paulo lá em Hebreus, o que ele falava, o apóstolo? 12, capítulo 12, versículo 12 a 15. Portanto, tornai a levantar com suas mãos cansadas, seus joelhos desconjuntados. Está com o joelho desconjuntado, mas levanta e faz veredas direitas para os vossos pés. Firma os seus pés ali, para que o que manqueja, aquele irmão mais fraco que vem atrás de você, não caia inteiramente, tá? Antes ele seja curado, ele siga o seu exemplo. Então, levanta e dê o exemplo para aquele que está atrás de você. O Paulo fala isso. Vamos lá, não paramos não. E o Emmanuel continua aqui. Calúnias que arrostas, quer dizer, você enfrenta calúnias, crendo-te guindado aos píncaros da virtude. Então, você está
suportando muita calúnia, crente que você está elevado aos cumes, né, ao alto, e os píncaros, né, muito elevado você, sentindo o apogeu das virtudes pela paciência. Nossa, como eu tenho paciência sou bonzinho, paciência para aguentar essas dificuldades todas, que evidencia que os outros percebem isso em você, habitualmente, mas não são do que o retorno de injúrias que você é sarcástico. Está falando que a gente fez um monte de coisa, tá? Que a gente infligiu, que a gente caluniou o outro. Por isso que a gente está passando por aqui nesse momento. Em outras eras, irmãos mais indefesos. Nós fizemos isso, diz o Emmanuel, né? Então, por isso nós estamos sentindo isso. Né? Jesus já nos diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 3 a 5. Como é que você vedes um cisco no olho do teu irmão e não consegue ver a trave que está no seu olho? Está com uma enorme trave, então limpando o cisco do olho do outro, né? E Kardec comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que bem-aventurados os misericordiosos, que uma das imperfeições da humanidade consiste em ver o mal do outro, em vez de olhar, né, igual o homem de bem, procurar em si, né? Olhar o mal que está em si. O homem de bem procura dentro dele o que ele fez que não foi bom. E a gente precisa procurar dentro da gente, não é olhar o defeito do outro, fazer o que está ao nosso alcance, né? Olhar para dentro de nós, no nosso interior. Porque muitas vezes, nos diz Kardec, que é o orgulho que nos leva a disfarçar. Olha que interessante, para disfarçar para nós mesmos os nossos defeitos. A gente, não, isso eu sou assim, mas é por causa daquilo. A gente sempre arruma uma desculpa, né? Esse defeito é meu, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Tanto moral quanto físico. Que os espíritos da codificação, eles nos afirmam lá na questão 785, que o egoísmo e o orgulho são os maiores obstáculos para o progresso da humanidade. Né? E o Emmanuel também fala que são as duas grandes chagas da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. Se hoje nós estamos no nosso melhor, então vamos refletir, né? O Emmanuel vai dizer também, falhas do passado procuram de um espírito responsável. Olha que interessante, depois de tudo isso, ele está falando que essas falhas todas que nós passamos, está procurando nós, porque nós já somos responsáveis. Nós já temos, ele já confia em nós já somos responsáveis por entender isso. Seja no corpo físico, seja na família, seja na sociedade, seja na profissão. Por isso que estão te pedindo reajuste. Você já é capaz de reajustar. Você já é responsável. A nossa chamada aí foi, né? A tomada de consciência, chamando a nossa tomada de consciência. Com certeza que ela não é de uma hora para outra, é aos poucos, ela é gradual, né? À medida que nós vamos desenvolvendo, aí, nos dias dos Espíritos, nosso livre-arbítrio, o que vai acontecer? Nós vamos ampliando a nossa consciência, o nosso entendimento, ela vai despertando. Então, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio através das nossas melhores escolhas, nós vamos sendo pessoas mais conscientes e, portanto, mais responsáveis, mais felizes e compreendendo que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para nos conectarmos com a lei de Deus, que em algum momento nós nos desconectamos, nos afastamos, né? E hoje nós não podemos reclamar, porque eu já falei lá, a chamada que nós já temos o entendimento, nós já temos a luz que a doutrina espírita nos traz, né? Que é essa fonte que está dentro de nós, nos amparando, nos dando entendimento, né? Que Deus é Pai, que Deus é misericordioso e olha por todos nós encontramos dentro de nós essa força. E Jesus vai falar, e o Emmanuel vai falar que é necessário vos nascer de novo, disse-nos Jesus. E confirmando aí, né, que o Kardec, lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? Então, confirmando, tá, gente? Sofrendo a prova de uma nova existência. E aí Kardec comenta, então, essa prova dessa nova existência é que a gente vai se depurando em cada existência, nós vamos deixando as nossas imperfeições de lado, vai saindo aos poucos, vamos trabalhando os nossos, entre aspas, vícios, né, as nossas dificuldades e nos transformando, a tal da nossa reforma íntima, interior, né, vai acontecendo isso. E o Kardec, para não deixar de lado, ele vai... Então a alma passa por muitas existências, já registrado na 161b. Os Espíritos respondem:
Sim. Todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E finalizando, Emmanuel coloca aqui: bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Então, que aproveitemos o dia de hoje, né, fazendo o nosso melhor. Muita paz, muita serenidade a todos. Agradeço muito por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Tá? Pessoal, bom dia. Quem ainda não tive oportunidade de cumprimentar, né? Jesus permaneça abençoando aí sua jornada, Sônia. E nós vamos então agora fazer a nossa prece, né, de encerramento, e seguidamente teremos o passe. Tá? Quem desejar pode aguardar no salão, que nós seremos aí convidados a grupinhos de 9, né? Quem também só desejar ficar no salão mais um pouco, desfrutando do silêncio, da ambiência, pode ficar à vontade. Tá? E gostaria de, cada vez mais, eu amo essa doutrina, né? Olha que interessante. A Sônia começou trazendo para nós a informação de que nós tivemos um pequeno reajuste na nossa agenda, né? Por conta do palestrante que viria hoje, ele não poderia. A gente conversou aí sobre o reajuste, né? E nesse reajuste, a mensagem que seria hoje vai ser semana que vem, que seria semana que vem, está sendo hoje, foi hoje, né? E de que ela falou, né? Nascer de novo. E hoje nós celebramos, né? Nós refletimos o domingo de Páscoa, que nada mais é do que renovação, né? Que é a reencarnação, que é o que nos garante essa renovação. E a gente alimentar isso dentro da gente consola e fortalece muito, né? Que são as oportunidades que se renovam no nosso dia a dia. Quantas oportunidades a gente não tem de se renovar, de se fortalecer, de renovar nossa relação com Deus, né? Então, é isso que nós vamos levar hoje no coração, né, Sônia? Essa certeza, né? E agora, na nossa prece, a gente vai agradecer por isso, né? E também agradecer a Jesus por toda a oportunidade que Ele permite que nos alcance nessa nossa caminhada. E assim, Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, em mais uma manhã de domingo, a gente aqui se coloca como aquele irmão que agradece pelo céu maravilhoso que lá fora está pujante, nos trazendo paz, a brisa serena que sopra, como aquele suave carinho que nos toca, o verde das folhas, o colorido das flores, tudo é a tua mão acenando para nós, de que como nós somos cuidados e amados por ti. E assim, Jesus, nós aqui nos colocamos humildemente a dizer-te muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor dispensa a cada um de nós, rogando que possamos levar nos nossos corações o alívio, o renovar da esperança e o florescer da coragem para que sigamos a nossa caminhada de renovação. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz permaneça em nós, hoje